A doença do rim policístico é uma doença que ocorre nos rins, órgãos do sistema urinário. Os órgãos que compõem este sistema são 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Tem pequenas diferenças entre o sistema urinário masculino e feminino que podem ser observadas na imagem anexada. O fenômeno fisiológico que esse sistema é responsável por manter é a produção e eliminação da urina, assim como filtrar o sangue, excretando impurezas que circulam em nosso organismo. Os rins são os maiores protagonistas deste processo. Se localizam na parte posterior da cavidade abdominal, ligação com o sistema circulatório através da artéria e da veia renal e fazem parte do sistema urinário através dos ureteres. Nas imagens abaixo é possível verificar total esta estrutura. A unidade funcional do rim responsável pela filtragem do sangue e formação da urina é chamada de néfron, que é formada por glomérulos, pela cápsula glomerular ou de Bowman, pelos tubos renal e coletor e pela alça Henle. A seguir, vamos ver algumas explicações sobre este processo de formação da urina. Etapas da formação da urina. O glomérulo é um aglomerado de redes de capilares sanguíneos, por onde circula o sangue arterial que é filtrado por essa estrutura. O tubo coletor coleta o líquido filtrado pelos glomérulos e também secreta substâncias de acordo com a necessidade do organismo. O sangue filtrado passa para a cápsula de Bowman, que envolve esta rede de capilares. A alça Henle é a passagem por onde o indivíduo vai transcorrer em direção a um canal coletor, responsável por armazenar a urina de diversos néfrons, lançando-a na pelve renal. Sendo assim, tudo que é importante para o organismo, como por exemplo água, eletrólitos, acabam voltando para a corrente sanguínea. As demais substâncias desnecessárias se unem com a urina através do tubo renal e são secretadas, como a creatinina e a ureia. Na imagem ao lado, podemos visualizar um pouco melhor como ocorre este processo da formação da urina. Após a etapa de formação da urina, ela é eliminada pelo corpo. As vias urinárias são responsáveis por este processo. A bexiga é onde a urina chega dos ureteres e fica armazenada, situada na parte inferior do abdômen. A bexiga possui a musculatura chamada de esfíncter. Quando ela está cheia, esta musculatura se contrai, empurrando a urina em direção à uretra, canal por onde a urina é excretada para fora do corpo. Na imagem ao lado, podemos visualizar um pouquinho melhor este processo da excreção da urina. A doença do rim policístico, DRP, é um dos distúrbios hereditários mais comuns e substitui o tecido normal dos rins por cistos cheios de líquido. Além disso, a apoptose inadequada das células nos túbulos não policísticos causam dano renal, determinando a insuficiência dos rins, fazendo com que haja um acúmulo de toxinas no organismo. As duas principais formas de doença renal policística são distinguidas por seus padrões de herança genética, dominante ou recessiva. Ela é causada por um gene anormal. As pessoas com DRP também podem ter cistos e apoptose no fígado, pâncreas, baço e órgãos genitais. Possuem risco aumentado de aneurisma cerebral, defeitos nas válvulas cardíacas e diverticulite no colo. Na forma adulta, a doença pode se apresentar em qualquer idade, mas frequentemente causa sintomas a partir dos 30 anos. Os pacientes podem ter dor nas costas devido ao aumento do tamanho dos rins. Dor mais aguda pode indicar uma infecção ou obstrução por coágulos e pedras dos rins, ou mesmo por uma hemorragia dentro de algum cisto. O aparecimento de sangue na urina é bastante comum e a pressão alta é secundária, visto a isquemia, falta de sangue para o rim devido à compressão dos cistos. Infecções urinárias também são constantes. Na forma infantil, a maioria dos casos é diagnosticada no primeiro ano de vida, quando a criança apresenta massas abdominais dos dois lados. O diagnóstico é feito por meio de ultrassonografia, que é sensível para detectar a maioria dos casos, mas não é suficiente para excluir completamente o diagnóstico. Então, o mais utilizado normalmente é a tomografia computadorizada, que normalmente possui também a infusão do contraste.
ou por ressonância magnética. Existem dois tipos de doença renal policística: doença renal policística autossômica recessiva e doença renal policística autossômica dominante. A forma autossômica recessiva, apesar de ser mais rara, é considerada mais grave, manifestando-se ainda na infância ou adolescência, estando associada a complicações hepáticas e pulmonares, colocando assim a vida em risco. Podemos ressaltar que esse tipo da doença ocorre em pacientes com uremia prolongada ou fazendo hemodiálise por um longo período. Já a forma autossômica dominante acomete tanto crianças como adultos. É considerada dominante por bastar um dos pais ser portador da doença para que seus filhos tenham 50% de chances de receber o gene defeituoso, sendo mais comum a maioria dos pacientes apresentar manifestações clínicas da doença por volta dos 30 e 40 anos de idade. A doença renal policística dominante pode regular a adesão e a diferenciação das células epiteliais tubulares, enquanto a doença policística recessiva pode agir como um canal de íons com mutações causando secreções de líquidos nos cistos. As alterações dessas proteínas podem alterar as funções dos cílios renais, que permitem às células tubulares perceberem as velocidades de fluxo. O prognóstico mais recente propõe que a proliferação e a diferenciação das células tubulares estejam relacionadas com a velocidade de fluxo e disfunção ciliar, podendo assim causar a formação cística. Em primeiro momento da doença, os túbulos dilatam-se e enchem-se lentamente de filtrado glomerular. Os túbulos são separados do néfron funcionante e são preenchidos por líquido secretado e não filtrado, formando cistos. O início da lesão tecidual nos rins ocorre por meio da ligação de anticorpos antígenos da superfície celular, matriz ou as membranas basais, que, dependente ou independente da ativação do clompamento, dá início à inflamação local ao liberar precocemente as citocinas. Pode ocorrer hemorragia nos cistos, causando hematúria. Qual o motivo da recomendação da sua intervenção para esta população? Bem, dentro da profissão de educador físico, não há um motivo que impeça a pessoa diagnosticada com essa doença de ter uma vida saudável, de ter uma vida normal. Dentro do ambiente de academia, nas salas ginásticas, onde for que ela esteja praticando a sua atividade física diária. Claro, a gente tem que ter alguns cuidados caso essa pessoa sinta qualquer tipo de mal-estar relacionado a essa doença, como tonturas, dores fortes na cabeça. A intervenção do profissional ela pode estar relacionada na parte do poder aferir a pressão arterial e a medição dos batimentos cardíacos. Quais os cuidados para a prescrição? A prescrição dos exercícios para esse público ela deve ser prescrita normalmente. Caso o aluno tenha alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes, a prescrição ela poderá haver modificações, com a finalidade de que o aluno não passe mal durante os exercícios, durante a sua atividade. Quando seus cuidados são recomendados e que tipo de cuidados são recomendados? Como eu falei anteriormente, os cuidados recomendados caso o aluno não se sinta bem em função dessa doença, é que o profissional da educação física busque aferir a pressão arterial do aluno para saber se está elevado ou não, e a medição dos batimentos cardíacos para ver se está acelerado ou não. Caso o aluno se sinta mal, tenha bastante dores abdominais e dores nas costas, é recomendado que ele encerre seu treinamento e busque ajuda médica ou até mesmo, dependendo da dor, que ele vá para um hospital.